Então vamos começar essa última parte de animar com Framer Motion. E para fazer isso é bem simples, essa biblioteca ajuda a fazer animações muito legais e bonitas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que abrir aqui a nossa página home, eu vou fechar tudo. E vou abrir aqui a page.sx e a gente vai começar a animar coisa por coisa aqui, começando pelo Hero Section. Então, abrindo o Hero Section, vamos analisar aqui o que eu vou animar ou não. Então, aqui o que eu decidi animar foi essa div aqui, que se eu colocar um BG nela aqui para identificar, BG Head 500, você pode ver que ela é essa div aqui, ó. Eu decidi animar ela inteira, então vamos começar por ela para você descobrir como funciona as animações. Então vamos trocar o nome dessa div, em vez de somente div, ela vai ser um motion.div, então você tem que trocar ela inteira. Então aqui embaixo também precisa trocar, ok? Então agora a gente tem que importar da biblioteca Framer Motion, import motion from Framer Motion. Então visivelmente não mudou nada até agora, ela é uma div como qualquer outra. Porém, se eu pular a linha aqui para ficar mais legível, a gente tem algumas propriedades novas, como por exemplo animate, como por exemplo initial. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma animação que, quando ela estiver em tela, ela vai animar. Quando sair da tela, ela vai animar alguma coisa também. Então, para a gente fazer esse tipo de animação, a gente precisa adicionar primeiro o initial, que é a propriedade que diz como esse elemento vai começar. Então, como, na primeira renderização dele, como ele vai estar. Então, eu quero que, eu vou ter que colocar um objeto. Eu vou dizer que na primeira renderização, eu espero que o opacity seja 0. Porém, agora a gente tem uma propriedade chamada while in view, que significa, enquanto estiver na minha tela, eu quero que a opacidade seja 1. E quando sair da minha tela, no caso exit, eu quero que a opacity volte para 0. Somente isso. Eu posso tirar esse BG Head aqui. Então se eu atualizar agora, você já pode ver que ele aparece, e se eu tiro da minha tela, ele vai sumir e vai voltar de novo se eu subir de novo, tá vendo? Só que não dá pra ver muito, pois está muito rápido. Para customizar o tempo, você vem em Transition e adiciona um Duration de 0.5 segundos. Então, agora a gente tem um tempo bem maior para ver que ele está aparecendo. Mas eu não quero uma animação só disso, eu quero que ele venha da esquerda para a direita. Então eu vou adicionar aqui ao lado de Opacity a propriedade X, e eu vou dizer que ele começa com menos 100, então ele vai mover para a esquerda. Então se eu der uma olhada aqui, você vai ver que ele vai estar na esquerda, ele foi para a esquerda. Quando ele renderizar, eu quero que o X volte para 0. Então 0. Então se eu ver agora, ele vem e vem da esquerda para a direita. Agora quando ele sair, eu quero que o X volte para menos 100. Então agora se eu volto, ele anima, tá vendo? Fui e voltei. E é exatamente isso que eu quero, fica uma animação bem suave e bem bonita. Então, acabamos de animar o nosso primeiro componente. A próxima coisa que vai ser animada é a Tech Badge. Aqui a gente tem uma coisa bem legal, que a gente vai conseguir ver aqui, bem interessante esse tipo de animação. Dentro da Tech Badge, eu vou customizar para, em vez de ser um spam, ser um motion spam. Então eu vou customizar isso como? Eu vou pegar aqui motion from Framer Motion e vou dizer que a tipagem dela, ela estende o componente props do type of motion.span e também vai ter um name, né? Então adiciono um e-comercial para ter essa propriedade também. Agora eu desconstruo as props aqui e coloco isso aqui, ó, embaixo da class name props. E aqui, em vez de spam, vai virar um motion.span. Então agora a gente permite que a nossa Tech Badge tenha animações. Então a gente vai fazer isso exatamente agora. Além de ter o nome, a gente esqueceu de botar uma key, né? Então vamos colocar aqui key tech.name. Eu vou adicionar um texto extra, vou colocar intro tech
E daí eu coloco isso aqui. Só para não ter risco de repetir lá embaixo. E aqui vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Initial. Eu vou dizer que começa com opacity 0. Só que aqui eu vou usar uma animação de escala. Então eu vou colocar scale 0. Agora em while em view, a gente tem duas opções, ok? A gente tem a opção animate, que ela vai fazer a mesma coisa que o while in view, só que ela não vai ter a lógica se a gente está vendo ou não, ela vai simplesmente animar. Então também pode ser útil, mas eu vou utilizar o while in view. E aproveitando esse vídeo, eu quero que você comente aí se você teria interesse em um vídeo somente falando sobre Framer Motion, que é uma ferramenta que eu gosto muito de usar e eu gostaria de compartilhar mais sobre. Então comenta aí se você tem interesse. Mas vamos continuar. Então no while in view, a opacidade vai para 1 e o scale vai para 1. E no exit a gente faz o mesmo do initial, né? Então pronto. Então vamos testar? Temos um problema aqui. A gente está usando Framer Motion dentro do TechBed, porém a gente não adicionou a flag useClient. E ela é um requisito quando a gente usa coisas que usam um cliente. E o Framer Motion utiliza, então todo lugar que tu usar Framer Motion, você vai ter que usar o useClient. Então vamos dar um F5 e olha ali, ó, tá vendo que ele rapidamente apareceu? Só que tá muito rápido, né? Então a gente vai ter que adicionar algum tipo de delay. Então como a gente faz isso? A gente vai ter que vir aqui, colocar o transition. Então eu quero que a duração dela seja 0.5. Porém, eu quero que ela tenha um delay. Olha a lógica que eu quero. Eu quero que apareça uma de cada vez. Então primeiro apareça essa, depois essa. Como a gente faz isso no Framer Motion? A gente precisa pegar o index aqui no map. Em delay a gente faz index vezes 0.1. Pode ser outro valor, mas eu quero um valor rápido. Então se você ver agora, ele aparece um de cada vez, ó. Apareceu o primeiro, apareceu o segundo. Tá vendo? Só que eu não quero 0.5, eu quero 0.2 de duração. Então ele vai rapidamente aparecer. E é somente isso que eu quero. Essa é a lógica que a gente vai usar praticamente em todos os TechBeds. Então é isso. Deixa eu conferir se tem outra coisa. Tem a imagem. Eu vou envolver essa imagem. Então eu vou colocar aqui motion.div. Eu vou envolver essa imagem. E dentro dela eu vou colocar initial como opacity 0, y200 e escala 0.5. While in view eu vou colocar opacity 1, y de 0 e escala de 1. E no exit eu vou colocar opacity de 0, y de 200 e escala de 0.5. E transition eu vou colocar 0.5 como duração. Então agora se você ver, olha ali, ó, a imagem vem de uma forma bem legal. Só que eu adicionei aqui um class name chamado Origin Center. Que se você der uma olhada, ele faz a origem vir do centro. Então é exatamente isso que eu quero, ó, você pode ver que tá igual. Só tem a diferença que, ó, eu até esqueci, o header eu quero animar também. Então vamos animar o header, mas aqui eu acho que a gente já finalizou, ok? No componente Hero Section eu adicionei somente algumas animações. Então vamos agora lá no header e adicionar uma pequena animação. Então aqui em vez de ser um header, vai ser um motion header. Opa, motion header. Aqui já está usando o useClient, então não deve ter problemas. O motion vou importar do Framer Motion. E a animação dele é bem simples também. Ele tem um initial. Eu só vou fazer ele vir de cima da tela, então top menos 100. O animate, eu não vou nem colocar o while in view. Lembra que eu falei que existe o animate? Então eu quero que na primeira carregada ele venha de cima para baixo. E no exit ele nem precisa de exit, não vai ter exit nesse caso. A gente só quer que ele anime uma vez e tenha uma transition de 0.5 também. É somente isso que eu quero. Então, ó, na primeira vez ele vem e aparece de fora da tela para dentro, tá vendo? Então é bem simples, é só um detalhe, só para dar um luxo. Então a gente finalizou isso por aqui.
Então, o Hero já está feito, o Header já está feito. Vamos para a próxima seção. Então, vamos vir aqui em Pages, aqui no Page.txt, vamos abrir o non-text, que aqui a gente vai ter algumas animações. Aqui em específico, a gente vai ter a animação no non-tech. Então, vamos fazer ela aqui. Só que, como eu só adicionei um, não tem graça, não vai ficar bom de ver. Então eu vou dar um corte aqui, vou adicionar várias tecnologias aqui, ao mínimo uma linha. Vou adicionar aqui 4 e eu já retorno, então aguarda um pouquinho aí. Beleza, eu acabei de adicionar aqui no HighGraph os dados sobre novas tecnologias, então adicionei aqui HTML, CSS, TypeScript, porém se eu dou F5 aqui ele não traz essas novas informações. Então isso é algo que eu tive durante o desenvolvimento do projeto também. E para resolver, eu desligava o projeto normalmente, apagava .next, que é onde fica salvo os cachês, e ligava o projeto de novo. E pelo menos para mim isso serviu. Pronto, já temos as 4 tecnologias aqui. Vamos prosseguir o nosso desenvolvimento, então animar esses cards aqui. Algo que eu fiz também é dentro do section title eu animei ele, então vamos fazer isso. Então aqui em vez de um span vai ser um simples motion.span. Então a gente vai trocar isso. Eu vou rachar ele aqui em várias linhas, pois senão vai ficar muita coisa. Então vamos rachar aqui. Assim tá bom. Posso rachar aqui também, acho que fica melhor de ver. Pronto. Então nesse caso eu vou animar tanto o span como o H3, então eu também vou fazer um motion aqui, .h3. Só que nesse caso aqui eu vou compartilhar a mesma animação entre os dois elementos. Então como eu faria isso? Tem a forma possível de eu copiar e colar nos dois, mas eu posso criar uma variável aqui, const anim props. Então eu vou dizer que o initial é um opacity de 0 e um x de menos 100. E o while em view, o opacity é 1 e o x é 0. E o exit é opacity 0 e x de menos 100. E aqui faltou uma vírgula. Então agora eu venho aqui e desconstruo o anim props, porém eu adiciono o transition. E faltou eu adicionar aqui, importar o motion, né? Pequeno detalhe, import motion from framer motion. E também adicionar o use client aqui, use client. Pronto. Então agora no transition eu vou colocar um duration de 0.5. No H3 eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou colocar um delay de 0.2. Então primeiro vai aparecer o de cima e depois aparece o título. Então você pode ver isso aqui, ó. Se eu der um aqui, ó, aparece primeiro esse, depois esse, tá vendo? E isso já funciona em todas as seções, já que a gente reutilizou o componente. Agora vamos aqui no non-tech. Então uma opção que a gente tem, além de transformar o nosso componente em um componente motion, é também fazer envolver esse componente numa div do motion. Então pode ser aqui, ó, motion.div. Ambas as formas funcionam, fica do seu critério se você vai animar ele em todos os locais ou não. Então como eu quero mostrar para vocês os dois cenários, eu vou fazer aqui esse exemplo usando a div por volta do componente. Então eu preciso importar o motion, e aqui eu use client, transformo ele em um componente client. E aqui eu coloco initial, aí eu coloco opacity 0 e vou colocar aqui em vez de y, eu vou colocar x menos 100. E vamos fazer o animate para opacity 1, x0 e exit para a mesma coisa que vem no initial. E o transition nós vamos usar aquela estratégia lá. Duração eu vou colocar bem rápido, 0.15, porém vamos ter o delay que vai ser i vezes 0.1. E esse i vem aqui no map, no index. Então agora, vamos ver? Ó, os cards aparecem um depois do outro bem rapidinho, tá vendo? Tá. Então, a gente animou essa seção perfeitamente usando o Framer Motion. Eu prefiro que esses dados vão direto no componente, mas fica a seu critério se você transforma isso aqui em Motion ou não. Então, você já conhece agora as duas opções.
Vamos fechar tudo e vamos abrir agora o Highlighted Projects. Então aqui dentro a gente também tem algumas animações, mas são menos. Então deixa eu ver, aqui em si a gente não tem animação, mas no Project Card a gente tem animação. Então a gente vai reutilizar animações, igual a gente fez antes. Então eu vou criar const anim props initial. Ele é um opacity de 0 e um y de 50. While em view é opacity de 1 e y de 0. E o exit é a mesma coisa do initial. Agora a gente vai transformar as coisas em motion. Então, o que a gente vai transformar aqui? A gente vai transformar essa div aqui, a div que fica por volta de tudo vai ser um motion div agora. Então, transforma tudo no motion div. Vamos já importar o motion para não ficar dando erro. Motion. Ela não vai usar essa animação ali de cima, então initial a gente vai fazer na mão. É bem próximo ao que está ali, só que é o y sendo 100. Então, vamos deixar o Copilot completar para mim aqui. E a duração eu vou colocar 0.5. Então, você já pode ver que o projeto ele vai aparecer... deu erro, pois falta o use client aqui em cima. Então, agora você vai ver que o projeto já aparece de uma forma bem mais agradável. Ó. Aparece de baixo para cima. E como está no while in view, isso vai acontecer sempre que a gente vê o projeto, né? Não, eu confundi aqui, em vez de animate é while in view. Eu falei uma coisa e esperei outra. Agora sim, se a gente sair e voltar, o projeto anima de novo e eu gosto muito desse efeito. Ok, por volta da imagem aqui, nessa imagem aqui, vamos adicionar alguns estilos também aqui nessa daqui. Então vai ser motion.div, motion.div. Vamos copiar tudo que está aqui e colar neste, só que a gente vai diferenciar aqui. A gente vai adicionar um novo chamado scale, que vai ser 0.5 aqui. Aqui vai para 1, então scale 1, e aqui volta para 0.5. Porém, a gente vai aqui adicionar o duration 0.3 e o delay de 0.3 também. Então agora você pode ver que a imagem vem com um pouco de delay, ó. Ela vem depois do resto do conteúdo, ó. Tá vendo? Então, muito legal. Eu acho que é só isso mesmo. Vamos ver, vamos fechar isso aqui. Deixa eu ver o que mais eu adicionei. Então esse H3 aqui eu adicionei ele ser um motion.h3, que é o título do projeto. Porém, esse eu utilizei o anim props que a gente criou ali. Então, anim props. E só adicionei um transition, dizendo que o duration é 0.7. É bem alto, mas é para ele vir bem demorado mesmo. Ó. Então, ele vem bem atrasado. Então, depois do motion H3, temos o motion P aqui. Motion.p. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, vamos desestruturar o anim props e vamos adicionar um transition com o duration sendo 0.2, porém ele vai esperar um delay de 0.3. Pronto, então subiu aqui, ó, aparece a descrição. E eu acho que aqui só falta o tech badge para finalizar. Então vamos adicionar uma animação nele, que é uma animação bem simples de escala. Então a gente pode botar aqui initial, opacity 0 e scale 0. Animate não, while in view a gente coloca opacity 1 e scale 1. O exit a gente inverte e bota um transition de duration 0.2, delay eu vou colocar 0.5 mais i vezes 0.1. Então, eu fiz a mesma coisa de antes, o i vezes 0.1, porém eu adicionei um delay de 0.5 em todos, então ele vai demorar 0.5 para fazer essa animação. Vamos testar? Então, se eu chegar aqui, você vê que as tecnologias aparecem depois de 0.5 segundos, ó. Tá muito legal, né?
Perfeito. Eu acho que a gente finalizou aqui essa sessão. Tô conferindo aqui na minha colinha, mas é só isso mesmo. E lembrando que a todo momento, se você padronizar suas animações, isso aqui sempre ser usado em vários locais, você pode recortar isso aqui para uma variável, tipo aqui, e criar um arquivo aqui, por exemplo, em lib, criar um animations.ts e exportar elas, que vai facilitar em um projeto grande, né? Como o nosso projeto não é tão grande, a gente está fazendo animações diferenciadas para cada elemento, por isso que eu não reutilizei. Porém, em projetos grandes que eu uso Framer Motion, eu normalmente crio constantes com as animações, beleza? Então, ok, nessa sessão a gente finalizou. A próxima é Work Experience e é a última sessão da Home. Então, aqui a gente só vai animar o Experience Item, então é dentro dele que vai ter animação. E eu acho que a animação somente em duas coisas. Uma é a div que envolve tudo, então Motion Div. Já vamos começar importando Motion, né? Primeiro de tudo, Motion. E vamos transformar isso aqui num Use Client, né? Já que tem animação. E aqui a animação é bem simples também. Vamos colocar uma initial de opacity 0 e y de 50. While in view fazemos o processo inverso, exit também é o inverso e o transition 0.5. Ok. Próxima coisa é no tech badge. Vamos ver aqui. O tech badge eu acho que é um exemplo perfeito da gente fazer essa lógica de criar um arquivo com animação, que a gente está reutilizando ela. Então vamos aqui em lib, eu vou criar aqui animations.ts, export const tech badge animation e vou exportar aqui um initial opacity 0, scale 0. Daqui um while in view faz o inverso e no exit faz o inverso, somente isso. Então agora a gente vem aqui, desconstrói isso e só adiciona o transition, pois essa variável precisa de botar aqui o duration 0.2 e precisa do delay, que envolve o index, então não tem como estar lá na nossa variável. Então, feito isso, vamos adicionar isso nos tech badges que a gente adicionou anteriormente. Então, vamos vir aqui pesquisar por tech badge e vamos ver os que a gente já botou animação. Então, esse aqui a gente troca tudo isso por tech badge animation. Aqui também, tudo isso aqui por tech badge animation. E aqui já foi. Então, agora a gente tem uma animação reutilizada em todos os tech badge. Então, viu como fica bem mais fácil, né? Então, vamos tentar fazer isso para tudo que a gente repetir muitas vezes. Eu acho que é isso. Na Work Experience eu só adicionei animação nisso. Então, é uma animação bem simples, mas não precisa de muito, né? É só uma animação para não ficar tão seca. Então, é isso. Vamos para a próxima etapa aqui, que é o formulário de contato. Vamos abrir aqui o contact form. Então aqui, a única coisa que eu animei foi o form. Eu troquei para o motion.form. Importei aqui o motion, né? Import motion do Framer Motion. E nele eu fiz a mesma animação de fade down, no caso, né? Então essa é outra animação que a gente pode adicionar lá no nosso Animations. Vamos fazer isso? Então aqui em Animations, a gente vai dar um export const fade down animation. Nós vamos colocar aqui initial de opacity 50. Na verdade aqui é um fade up, ele vem de baixo e vai para cima. Então fade up animation. While in view opacity 0 e o exit de 50 de novo. Então, para a gente substituir, a gente pesquisa por Y50 e substitui todos os locais que
a gente usou ela. Então aqui a gente pode trocar tudo isso aqui por Fade Up Animation. No caso, nesse caso, a gente pode trocar direto aqui, né? Onde a gente usou ele. Onde essa variável está sendo usada, vamos apagar ela que a gente descobre. Então, todos os locais que tinha anim props, a gente troca por Fade Up Animation. E aqui também, então aqui a gente desconstrói Fade Up Animation. E aqui não é. Então, pronto. Aqui no nosso formulário a gente pode agora usar a Fade Up Animation. Só deixa eu quebrar essas linhas aqui. Vou desconstruir Fade Up Animation. Só vou adicionar o Transition. Nesse aqui na verdade eu não usei Transition, eu usei o padrão, agora que eu reparei. Então vamos testar. Se eu chegar aqui, ele aparece bem rapidinho, ó, de baixo para cima. Então é isso, eu não adicionei mais nada de animação. Eu acho que no footer eu não botei animação. Como eu acabei de conferir, eu não botei. Então tá feito, a nossa página home tá toda animada. Você pode testar aí, ó. Se a gente subir aqui, ó, tudo anima. Então tá bem bonita, né? Só eu tô extraindo aqui as animações dos itens, não estão animando. Então eu acho que faltou eu colocar algo aqui em non-text. Em vez de animate, while in view. Então agora sim vai funcionar, ó. Toda vez que eu chegar aqui ele faz as animações de novo. Então a gente finalizou todas as animações da home. Vamos animar agora a página Projects. Então aqui a gente tem algumas animações também, começando no Page Introduction. Então a gente vai abrir aqui a página, vou fechar tudo primeiramente. Vou abrir Projects e a página aqui. E vamos abrir o Page Introduction. Então aqui a gente tem a animação somente nessa div aqui, que envolve tudo. Então motion.div. Transforma isso aqui em um use client e importa o motion do Framer Motion. E a animação que ela vai usar é exatamente isso aqui. É um opacity 0 y100, opacity 1 y0 e só que não é animate, né? É while in view que estamos utilizando, e o exit faz a mesma coisa que o initial, e o transition aqui eu utilizei um duration de 0.6. Então é só isso, ele só vai animar esse conteúdo aqui e já tá bom pra mim, não precisa de muito mais que isso. Próxima coisa, o project list. Esse sim a gente tem que animar, né? E eu vou animar o card. Então é isso aqui que vai ser animado. Mas aqui eu vou utilizar novamente a estratégia de colocar a motion aqui. Então vou colocar motion.div. E aqui vai vir o conteúdo. Então a key tem que vir aqui agora, né? No elemento py. Temos que importar motion do Framer Motion e usar um use client aqui. Então é isso, tá funcionando. Vamos colocar aqui o Fade Up Animation e o Transition, ele é um duration de 0.5, um delay de i vezes i mais não, i vezes 0.1. Porém esse i vem aqui no map, sendo ele o index. Então vamos testar. Ele anima aqui bem de leve nosso card. Você pode testar aqui no projeto final, que já tem mais cards, mas no caso aqui eu só tenho um, então não dá pra ver muito bem, mas está funcionando. Então é somente isso mesmo, a gente já animou toda essa página. Agora vamos para a última, que é a página do projeto mesmo, que é a nossa última página. Então vamos aqui em App, Projects, Slug, abre o page.txt. Primeira coisa é dentro de Project Details. Então aqui tem animações, então vamos utilizá-las agora. Primeira coisa, lembra que eu falei que eu queria que essa imagem viesse com um zoom de início? Então vamos fazer essa lógica. Vamos usar o motion.div aqui. Então vou importar ele, import motion
Precisamos adicionar o use client. E vamos adicionar umas animações. Então, o initial, eu quero que ele tenha um opacity 0 e um scale de 0.3. Agora eu vou colocar o animate, não vai ser o while in view. E vou simplesmente botar 1 e 1 para a opacidade e escala. E eu acho que só. Vamos colocar aqui o transition também, com a duração de 0.5. Então, vamos testar aqui. Ele vai carregar a primeira vez, dando um zoom, e vai diminuir, tá vendo? Então é exatamente isso que eu quero, e ficou bem legal. Uma animação bem simples e bonita. Então, a próxima coisa é essa div aqui, por volta do rich text. Então, motion.div. E ela vai simplesmente usar o nosso fade up animation. Ok. Próxima coisa é a nossa tech badge. Então a tech badge a gente vai pegar a nossa animação já pronta, né? Então vamos pegar aqui tech badge animation e vamos adicionar somente o transition, que vai ser necessário um duration aqui de 0.3, um delay de i vezes 0.1 e o i vem aqui do lado de tech, que é o index, né? Essa próxima div aqui também vamos mudar para o motion.div. Por que não? Vamos quebrar o class name aqui em múltiplas linhas. Vamos colocar o nosso fade up animation. E pronto. Agora a gente já tem uma animação completa para para a nossa parte aqui superior, tá vendo? Tudo animado, bonitinho. Eu acho que é isso. Vamos para a próxima seção aqui, que é bem simples também. Que é a Project Sections. Então, vamos ir aqui em Project Sections, Index. E a única coisa que vai ser animada aqui é esta div aqui, ó. Então, motion.div. Motion.div. Vamos importar motion. Vamos adicionar o use client. Vamos quebrar aqui em linhas, né? Vamos usar a nossa animação de Fade Up Animation e vamos adicionar um Transition de 0.5 e eu acho que só. Vamos testar. Então, se eu atualizar aqui, toda a seção aparece quando eu vou para ela, tá vendo? Ela dá um fade. Então, o que nós vamos animar agora é o botão de voltar ao topo, porque se você perceber ele está aparecendo aqui, ó, instantaneamente aqui. Então tá um pouquinho feio, né? Então vamos resolver isso apenas adicionando uma animação nele. Então abra aí o Back to Top, e aqui vai ser legal para a gente vai aprender a fazer animações com Framer Motion, animações de presença, que tem uma animação que acontece quando ele entra na tela, uma animação quando ele sai. Então isso é bem legal e é uma coisa que é bem fácil fazer com Framer Motion, e com JavaScript puro ou CSS seria bem complexo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é recortar tudo isso aqui e retornar aqui um componente chamado Animate Presence, e dentro dele a gente vai colocar o que tinha antes. Então o que é esse Animate Presence? A gente precisa sempre ter ele por volta de uma animação que depende de um estado, ou que ela apareça ou suma o componente de alguma forma. Então, no nosso caso aqui, esse componente vai aparecer quando show for true, senão ele vai sumir. Então, isso a gente tá fazendo que ele apareça ou suma, certo? Então, é por isso que a gente tem esse Animate Presence aqui. Sem ele, não vai funcionar essa animação. Então, agora a gente simplesmente troca essa motion div por uma... troca essa div por uma motion div. E importa o motion, né? Importa motion. E aqui a gente precisa de animação bem simples. A gente vai fazer algo aqui bem básico. Vamos colocar um initial de opacity 0. E um write de -10. Então ele vai sair para fora da tela. E quando ele chegar na tela, que é o animate, a gente vai botar um opacity 1 e um write de 16. E quando sair, a gente coloca a mesma coisa do initial. Sendo assim, aqui a gente pode até melhorar aqui para ficar um pouco mais limpo esse código.
recortar todo esse motion div e substituir isso aqui por dois e-comerciais. Então colocar o conteúdo assim, tá bom? Vamos testar agora? Vamos ver, ó lá, ó, ele aparece e some de uma forma bem suave, tá vendo? Então ficou muito legal, ó, se eu clico aqui, ele some bem bonito. E é isso, isso é todas as animações que a gente precisava fazer. Sendo assim, a gente finalizou. Você pode ver aqui que tá igual ao projeto final. Então, sendo assim, acho que a gente finalizou tudo que a gente tinha que fazer aqui nesse projeto, na parte de código. Agora a gente pode subir isso aqui para o GitHub e partir para a parte de deploy. Então eu peço que você commit todo esse projeto. Eu não sei se você fez os commits durante as aulas ou vai fazer um commit agora no final. Como eu já tinha o projeto, eu vou commitar o projeto final aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, fit final project. E vou commitar isso lá para o meu GitHub. Então eu acabei de commitar. Vai estar lá no meu GBDev aqui, ó. Não é o Portfolio Tutorial, é o GBDev. Então eu acabei de commitar, ele está aqui como privado, né, mas está commitado. Então agora a gente vai para a última etapa, que é o deploy na Vercel. Então vamos fazer isso agora mesmo.